Recorde de abstenções marca a eleição da Prefeitura de São Paulo em 2024. O número de ausentes superou os votos recebidos por Guilherme Boulos, enquanto o Ricardo Nunes foi reeleito do MDB e o PSDB se destacam entre os partidos com mais prefeitos e eleitos nas capitais. A eleição de segundo turno pela Prefeitura de São Paulo em 2024 registrou um recorde de abstenções, com 31,54% dos eleitores, com um pouco mais de 2.940.360 ausentes, superando o total de votos recebidos por Guilherme Boulos do PSOL, que obteve 2.323.901 votos, o que corresponde a 40,65%. Ricardo Nunes, do MDB, venceu com 59,35% dos votos válidos, somando 3.393.110 votos. Além dos altos índices de ausência, houve 10,42% dos votos inválidos, distribuídos entre brancos 234.193 e nulos 430.539. Esse cenário reflete uma taxa de abstenções superior ao segundo turno de 2020, quando a pandemia ainda influenciava o comparecimento às urnas. Em 2020, Bruno Covas, do PSDB, venceu com 59,38% dos votos e Boulos obteve 40,62% dos votos. Boulos manteve praticamente o mesmo desempenho percentual de votos válidos em 2024, mas neste ano contou com o apoio de Lula e uma campanha orçada em 44,6 milhões de reais, incluindo 30 milhões do fundo eleitoral do PT e 14 milhões do PSOL, além de doações individuais e financiamento coletivo. Abstenções expressivas ocorrem em algumas das zonas eleitorais de São Paulo. Na primeira zona eleitoral, por exemplo, o número de eleitores ausentes, 58.765, superou os votos recebidos tanto por Boulos, com 47.210, quanto por Nunes, com 38.258. Situação semelhante se repetiu em zonas como Santa Efigênia, Valo Velho, Pinheiros e Campo Limpo, onde abstenções foram superiores ao total de votos válidos. Além disso, nas eleições municipais de 2024, o MDB e o PSD foram os partidos com mais prefeitos eleitos nas capitais, com 5 prefeitos cada. O MDB conquistou prefeituras de São Paulo, Porto Alegre, Belém, Boa Vista e outras cidades, enquanto o PSD venceu em Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e São Luís. União Brasil e PL ficaram com o segundo lugar, com 4 prefeituras cada, seguidos por Progressistas e Podemos, que elegeram 2 prefeitos cada. PSB, Avante, Republicanos e PT conquistaram uma capital cada, sendo o PT responsável pela eleição de Evandro Leitão em Fortaleza. Este levantamento considera as 26 capitais em eleições municipais. Brasília, por ser Distrito Federal, não elege prefeito. O Guilherme Boulos receber menos votos do que as próprias abstenções, isso mostra a revolta do povo de São Paulo, também, né, com todas essas questões que envolveram essas pesquisas, na verdade, esses votos de abstenções que aconteceram, mostra muito as estratégias que Bolsonaro e o Guilherme Boulos usaram nas últimas eleições e também reflete bastante sobre a questão da entrada do Pablo Marçal nas eleições também, né? O apoio de Bolsonaro ao Ricardo Nunes trouxe muito desapontamento. Eu estou usando desapontamento como se fosse uma palavra correta, porque aqui nos Estados Unidos é disappointment. Eu não sei como é que fala. Trouxe muito decepção. Frustração, né? Frustração nas pessoas, nos brasileiros, principalmente nos brasileiros de direita, que acreditam no Bolsonaro e votariam em qualquer um que o Bolsonaro indicasse, mas não acredita que Nunes fosse uma boa opção. E outras pessoas que são mais neutras e não acreditariam, sobre nenhuma circunstância, votar na esquerda, e por isso as pessoas abriram mão de ir às urnas, o que afetou bastante as votações em Guilherme Boulos. Mas
todas essas questões estão absolutamente conectadas, né? A esquerda, que não é muito aceita, as pessoas que não aceitaram a indicação de Bolsonaro e, por outro lado, também as pessoas que estão cansadas pelo fato de que o que aconteceu com o Pablo Marçal mexeu com muita gente, psicologicamente falando. O que a gente viu na eleição de São Paulo foi a questão do que você acabou de informar, foi a questão do o povo brasileiro estão ficando cada dia mais desacreditados na política. E São Paulo foi uma campanha diferente, porque teve uma polarização muito grande. A gente viu aí que no primeiro turno ficou praticamente empatado os 3 primeiros candidatos, com diferença mínima aí de menos de 60, 70 mil votos de um para o outro. Ou seja, tivemos aí 3 primeiros colocados com votação parecidas, né? E aí foram para o segundo turno, o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, e a abstenção foi maior do que os votos dados em Guilherme Boulos. O que a gente consegue trazer de positivo nessa análise é que a sociedade, no geral, ela passou a enxergar o político de uma forma totalmente diferente. Ela deixou de acreditar 100% no que o político fala e passou também a ter mais esclarecimento sobre o que é política e sobre os políticos em si em questão. Às vezes a pessoa entende que todo mundo votaria no candidato de Bolsonaro. Eu voto em Bolsonaro, tenho ele como o melhor presidente nos últimos mandatos, aí 20 anos, 30 anos aí que eu acompanho. Para mim foi o melhor presidente, mas nem todo candidato vai satisfazer a vontade de um cidadão que votaria em Bolsonaro, mas não votaria em Nunes, foi o que aconteceu. E no Guilherme Boulos a gente viu aí toda a polarização. O Guilherme Boulos gastou mais de 80 milhões na campanha em São Paulo, o Ricardo Nunes gastou 50 e poucos milhões, o Guilherme Boulos foi o que mais gastou no país, 80 milhões, perdeu o voto, não teve voto na periferia, a periferia votou mais no Nunes do que no Guilherme Boulos, e consequência disso foi que Guilherme Boulos foi superado pelas inadimplência, né? Ou seja, mostra que com toda a estrutura de mídia, imprensa, né? Governo federal e partidos aliados à esquerda, o grande derrotado dessa eleição foi o Guilherme Boulos. A sociedade parou de deixar ser idiotizada pelos políticos, principalmente pela política de esquerda. Se fala muito hoje que o grande vencedor dessas eleições foram o Lula. Estão até classificando o Lula como um candidato, um político de centro, né? Na verdade, Lula perdeu espaço. Guilherme Boulos, seu principal candidato da maior cidade mais importante da América Latina, São Paulo, seu candidato perdeu a eleição. Teve praticamente a mesma quantidade de votos que ele teve anos atrás, pela Prefeitura de São Paulo. O PSOL, o partido do Guilherme Boulos, não conseguiu fazer nenhum prefeito, nem capital, em nenhuma outra cidade menor no Brasil. Saiu derrotado nas urnas. E com o apoio de Bolsonaro, venceu aí o Ricardo Nunes, né? Muitos querem até classificar como se Bolsonaro não fosse uma peça importante nessas eleições. Ele tem que entender que Bolsonaro hoje está fora do poder, nunca teve o apoio da mídia para passar suas ideias, para conversar com o povo. São aquelas conversas de ir até o povo Bolsonaro e é o povo que acredita em tudo que ele já fez. Então, nessa eleição, eu julgo que quem saiu derrotado de fato dessa eleição foi o Guilherme Boulos, que foi superado até pela quantidade de inadimplentes. A esquerda perdeu as eleições nessas eleições, com certeza, sem menor sombra de dúvida. Você falou uma coisa que é verdade. A mídia brasileira está tentando tirar de Bolsonaro o mérito de também ter ajudado a eleger o Ricardo Nunes, né? Obviamente que ele não fez uma campanha totalmente aberta ao Ricardo Nunes, no sentido de ir para as TVs, ir para a grande mídia e falar sobre o seu apoio declarado, porque a gente sabe que Ricardo Nunes não é o candidato dos sonhos de Bolsonaro, nunca foi, né? O Ricardo Salles seria o principal candidato que ele escolheria, tanto que o Ricardo Salles teve que sair do PL,
e ir para o Partido Novo, justamente para poder ser candidato ao Senado nas próximas eleições e ser candidato a outras, talvez ao governo de São Paulo, caso o governador seja candidato a presidente da República, se Bolsonaro continuar inelegível. Mas uma parcela significativa dessas eleições, da vitória de Ricardo Nunes, ele deve sim ao Bolsonaro. Só que se Bolsonaro tivesse entregue o apoio total, absolutamente irrestrito, ele teria uma margem muito maior, apesar que uma margem de quase 60% não é uma coisa, não é uma situação de se jogar fora. Mas se o Bolsonaro tivesse feito o apoio total ao Ricardo Nunes, ele teria vencido no primeiro turno. Você acha? Bolsonaro, ele é uma pessoa muito estrategista, né? É um político experiente, aí tem mais de 30 anos de política. Foi vereador, deputado, presidente. E Bolsonaro, ele é estrategista. Apesar dele não ter concordado 100% com a indicação do Ricardo Nunes, ele respeitou a indicação do presidente do seu partido. Em contrapartida, ele aceitou essa indicação do apoio do PL ao Ricardo Nunes, porém, ele indicando o vice-prefeito, né? Indicou o vice-prefeito, que é um ex-comandante da Rota, foi responsável pela administração do SEASA no período do governo Bolsonaro. É uma pessoa que tem experiência também na segurança pública e pode somar positivamente para o governo do Ricardo Nunes. Agora, Bolsonaro, como eu já disse, ele é estrategista. Apesar dele não ter comprado essa campanha diretamente, ele tinha o governador Tarcísio ali à frente, fazendo o trabalho muito bem feito, né? Caminhando diariamente ali com o candidato Ricardo Nunes, e o trabalho foi feito, tanto que a vitória veio, né? Tivemos aí o Ricardo Nunes sendo fritado por parte da direita que acreditou em Pablo Marçal, né? Que as pessoas estão assim, sonhando em cada vez mais ter político mais responsável. Pablo Marçal, ele surpreendeu muito, eu fui até surpreendido pelo Pablo Marçal, pelas falas dele, pelos posicionamentos, mas no final da campanha nós vimos aí Pablo Marçal fazendo live com bolos. Paz e amor, sorrindo, abraçando, desejando. Ou seja, o bom é que não foi eleito e mostrou de fato quem ele era já antes da eleição para a presidência, para deputado e tal. Então, assim, já conhecemos quem é Pablo Marçal. Mas Bolsonaro saiu vencedor dessa eleição. Pra você ter ideia, Bolsonaro elegeu com seu apoio o prefeito de uma cidade de Rondônia, Ji-Paraná, com uma margem muito boa de votos. Elegeu com seu apoio o prefeito de Cuiabá, né, capital. Elegeu em diversas prefeituras, tanto que elegeu mais de 500 prefeituras. Enquanto isso, o PT está com 250 e poucas prefeituras. Um cara que há 7 ou 8 anos está sendo fritado pela mídia. Um cara que a justiça persegue ele desde que ele se tornou presidente. E aí você tem o partido desse candidato, que era um partido pequeno, hoje tem 500 e poucas prefeituras, comandada pelo Brasil afora, uma boa estrutura política para a campanha de 2026. Se Bolsonaro puder ser candidato em 2026, possivelmente poderá ser eleito o presidente novamente em 2026, a partir de 2027. O que a gente precisa ponderar é o seguinte: o PT ele tem vangloriado muito que André Fernandes perdeu a eleição de Fortaleza, né, falando em vitória da esquerda. Só que, para a eleição de Fortaleza, André Fernandes terminou o primeiro turno em primeiro lugar. Só que, no segundo turno, André Fernandes continuou praticamente no Nordeste sozinho, apesar do apoio do presidente Bolsonaro, apesar do apoio de Nicolas, mas fora desse contexto, ele não tinha uma grande base sólida ali no Nordeste apoiando ele. Era André Fernandes, sua caixa de som, seu celular e rua com o povo. Conseguiu aí, perdeu a eleição com menos de 0,5%, perdeu diferença de 10 mil e poucos votos. Ou seja, ele foi o grande vencedor das eleições do Nordeste. Teve aí ministro do Lula, apoiando o candidato do Lula pelo PT em Fortaleza. Teve aí ministro do Lula, teve o Lula, teve mais de 100 prefeitos no Nordeste apoiando o candidato do Lula em Fortaleza, ou seja, e o cara que não tinha mídia,
o cara que não tinha recurso da forma que eles tiveram, apoio de mídia, apoio de TVs, saiu praticamente pau a pau aí do segundo turno, se demonstrando um grande vencedor nessas eleições no Nordeste. E se tornou, hoje, André Fernandes pode-se dizer que no Nordeste, conhecendo o Nordeste da forma que eu conheço, que a esquerda domina há anos, se tornou o nome da direita no Nordeste do Brasil. Sem a menor dúvida, e fora o fato de que o André Fernandes é uma liderança jovem, é uma das principais lideranças do país. Olha, os políticos mais velhos estão indo embora, eles não vão ficar aqui para sempre. Eles podem lutar pelo poder, querer ficar com o poder nas mãos, mas vão ficar enquanto estiverem vivos, enquanto estiverem aqui. As lideranças como o Nicolas, o Van Hatten, que não é mais tão jovem quanto o Nicolas, mas continua jovem, com muita força, como o André Fernandes, como o Zacarias, eu esqueci o sobrenome dele. Gustavo Gaia, né? O Gaia. Gustavo Gaia, o Nicolas. E até mesmo aquele menino do MBL, que eu esqueci o nome dele, alguma coisa Zacarias, que eu esqueci. Kim Kataguiri? Não, o outro. O Kim Kataguiri também, claro. Então, todas essas lideranças jovens estão chegando e vão continuar por bastante tempo. Enquanto a população votar e manter essa liderança jovem em seus cargos, esses antigos vão passar. E quando eles passarem, as lideranças jovens assumam. A não ser que alguma coisa aconteça com os caráteres, vamos dizer assim, com dessas pessoas, e eles mudem de alguma forma e se contaminem pelo poder e se transformem naquilo que os seus algozes são. Se isso não acontecer, se eles se manterem dentro das suas prerrogativas e manterem a sua ética de trabalho, isso vai passar. Ele tem muito tempo para poder ser prefeito, ser governador e ser também, quem sabe, presidente. A gente tem uma quantidade enorme de futuros presidentes para o Brasil que estão vindo com uma leva muito bacana e com pessoas com caráter e com força, assim como o Nicolas, assim como o candidato de Fortaleza, o André Fernandes, e entre outros. O que você falou aí, a direita tem diversos substitutos, né? Bolsonaro e diversas figuras que ele formou durante esses últimos 6 anos. Elegeu praticamente todos os seus ministros que saíram candidatos. Agora, qual é o substituto da esquerda hoje do Lula? Existe uma briga interna entre eles que eles não têm. Eles tentaram colocar... A direita não tem espaço para deixar todo mundo... Tem gente substituindo com qualidade, com competência. Nicolas mesmo, ele não pode ser candidato a presidente porque ele tem 32 anos, 28 anos agora, 27. Não pode, não tem idade para isso. Mas nós temos o Tarcísio, nós temos aí o governador, o senador, que foi ministro de Bolsonaro aqui do Nordeste. Nós temos aí o Magno Malta, nós temos aí centenas de substitutos que provaram que eles são já tendo mandato. Diferente da esquerda, que só tem o Lula. O próprio Ricardo Nunes, o próprio Tarcísio. Essa semana começou a briga interna do PT, a Gleisi com o Alexandre Padilha, porque ele falou, apesar de eu não concordar com a esquerda, mas ele falou que o PT saiu das eleições como é que no quarto... A competição do futebol foi o quê? Na zona de rebaixamento? Rebaixamento, né? Em quarto lugar, tipo, dá exemplo. E a Gleisi não gostou, ela se sentiu ofendida e teve briga exposta publicamente, porque eles não conseguiram construir substituto. E o esquerda, só é esquerda porque ainda tem o Lula vivo e que ainda está no mundo da política. É tanto que, como Bolsonaro colocou o Haddad com toda a estrutura, com o PT e todos os apoiadores, o Haddad perdeu a eleição. E a gente pode ver também o seguinte, não adiantou nada toda aquela estrutura e todos os artistas apoiarem de forma maciça o Guilherme Boulos. A gente vê que hoje em dia os artistas não têm mais poder sobre a população, né? A população não vai escolher só porque um artista quer. Um artista global hoje em dia não vende ideias e não vende
não ajuda as pessoas a decidirem absolutamente nada, né? A TV brasileira hoje, a grande mídia do Brasil, se tornou uma vergonha. Você fazer uma enquete hoje, quem liga a TV Globo, principalmente em sua residência, você vai ter um número negativo aí de pessoas que não deixam mais essa emissora ligada nas suas residências, são milhares de brasileiros. E aí você tem outros canais que também não influenciam mais a sociedade brasileira. Isso é bom porque as redes sociais chegou justamente para mudar essa ideia. As pessoas poder verificar um fato se é verdade ou se é uma invenção, algo criado pela política ou pelos artistas. E hoje você está vendo até esses artistas que se posicionaram a favor da esquerda, na campanha do Lula e posterior, mantendo esses apoios. Nós tivemos artistas aí tendo que cancelar shows porque não tem público. A esquerda não traz benefício para a sociedade. E a esquerda também não consegue bancar o custo financeiro de artistas se eles for depender de finanças da sociedade para pagar o ingresso e assistir um show. Ou seja, estão indo no mesmo caminho, enquanto isso a sociedade estão se libertando desse povo. Se a esquerda brasileira tivesse ajudado a educação no país, os artistas tivessem ajudado a educação no país, o país tinha melhorado financeiramente. Melhorando financeiramente faria com que o país tinha uma estrutura financeira, assim como nos Estados Unidos, que não precisa de verba pública para poder os seus artistas fazerem os seus trabalhos. Todas as empresas que produzem patrocinam esses eventos, esses shows, esses filmes, essas telenovelas que são produzidas aqui nos Estados Unidos. Mas no Brasil se acostumou a receber dinheiro do governo, financiamento do governo para poder ter cultura. Os artistas vêm para os Estados Unidos, estudam nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, têm um nível de cultura muito grande, porque a gente não pode dizer que eles não são culturalmente evoluídos, mas eles têm um poder cultural muito maior do que a própria população tem. Né? Então, ao invés então, eles produzem coisas que são muito maiores do que a população consegue compreender. Então, a população nunca vai comprar de forma maciça aqueles trabalhos que eles querem fazer. E também não vão ter nem poder de julgamento quando eles fizerem um trabalho psicologicamente falando, por causa da sua arte, usando psicologicamente falando uma arte ruim. A população não tem nem como julgar uma arte boa ou uma arte ruim, porque não está preparada psicologicamente para isso, não está preparada educadamente para isso. Então, não se investiu em cultura de verdade no país, não se investiu em educação no país, não se investiu financeiramente no país, ou seja, a população brasileira não tem estrutura financeira para poder bancar para ir num evento, então elas têm que pagar os impostos, e a partir dos impostos o governo paga para que esses artistas apresentem os seus trabalhos, mesmo que a população não está nem aí para isso, mesmo que a população não goste. Então, o Brasil, ele empurra a cultura, né? A cultura é empurrada de goela abaixo para a população brasileira. Mesmo que a população não entenda, não saiba o que está sendo dito ou de maneira concreta, mas é empurrada de goela abaixo. Se tivesse feito uma estrutura baseada na estrutura que temos aqui nos Estados Unidos, onde que o povo escolhe o que quer assistir, onde quer assistir, a infraestrutura daqui é boa, a estrutura financeira é boa, o investimento no capital é tão bom quanto as pessoas podem montar empresas milionárias que financiam esses eventos culturais aqui e assim divulgam as suas marcas e vira um ciclo vicioso, um bom ciclo vicioso de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento financeiro e cultura para o país. O Brasil não está preparado para ter a alta cultura que eles dizem e nem mesmo, até mesmo para julgar essas altas culturas. Eu estou falando isso, é claro, comparando com a massa. E tem muitas pessoas bem informadas no país, com certeza, mas a massa não está preparada para receber toda essa estrutura que eles acham que tem. Então, por isso, o governo tem que pagar para que essa cultura seja mantida e não a infraestrutura do país paga para que as pessoas tenham mais conhecimento e a cultura do Brasil se mantenha através do capitalismo e não simplesmente através da distribuição de renda entre o governo e a turma da cultura brasileira. O que a gente tem visto é o governo mantendo esses financiamentos, a exemplo da Lei Rouanet, para os artistas que não influenciam mais, mas continua bancando esse grupo.
E o Lula também já veio a público dizer o seguinte, que o brasileiro hoje que ganha acima de 5 mil reais, ele não vota mais na esquerda. Ou seja, se o brasileiro ganha bem, que 5 mil reais não é ganhar bem, mas foi o que ele disse, né, de 5 mil reais acima. Se o brasileiro ganhar bem e tiver um estudo que consiga discernir o que é bem e o que é o mal, a esquerda no Brasil morre. O que acontece é que eles não têm interesse em investir na educação de qualidade, é que as pessoas vão passar a ter conhecimento e pensar. Se o cidadão começar a pensar e aprender a discernir o que é positivo, o que é negativo para a vida deles, para a sua família, a esquerda pede espaço o mais rápido possível. A revolução que o último governo fez, o Bolsonaro fez soltou diversas amarras para abrir empresa, questão de impostos, redução de impostos, facilidade de você ter o registro da sua empresa com mais rapidez. Foram vários benefícios. A sociedade começou a sentir o gostinho e, infelizmente, perdemos a eleição em 2022. Mas o povo já viu a semente plantada, está com essa semente guardada no coração e, com certeza, vamos, nós que temos esse pensamento das pessoas livres, em todo segmento falando, vamos conseguir retornar e nosso Brasil com certeza avançar. Não é apenas construir prédios dizendo que está investindo na educação. Quem está em sala de aula sendo formados professores precisa também ter esse compromisso de passar conteúdo de qualidade para os nossos filhos, para os alunos do Brasil. Nós tivemos recentemente, em vez de estar levando conteúdo de grande relevância para alunos em faculdade, nós tivemos aí uma pessoa rebolando, mostrando-se em uma faculdade, um ato absurdo. Aquilo ali não é formando pessoas. Aquilo ali eu não sei nem como eu posso classificar isso aqui publicamente. Não dá. Mas é algo absurdo. Gastando dinheiro público, investindo em alguém que não vai trazer pontos positivos na questão da educação. Uma imoralidade em sala de aula, vários alunos. O que aquilo está acrescentando? Está ensinando português, matemática, geografia, está ensinando o quê? Nada. Está idiotizando a sociedade. Infelizmente, consegue influenciar de alguma forma e colocar outras pessoas também para dançar aquela dancinha em vez de aprender o que interessa para a sua vida futura. Bom, nunca foi tão fácil descobrir qual é o lado certo. Basta você fazer a análise correta.